Anne, socorro, eu deixo tudo para depois, eu sou um procrastinador. Eu também. Eu quero confessar, meu nome é Anne e eu sou uma procrastinadora em recuperação. Você deixa as coisas para depois, você tá sempre atrasado com seus prazos porque você sabe que tem que fazer alguma coisa, mas você acaba enrolando, vai fazendo outras coisas e quando você vê, fala, caraca, é amanhã e sai desesperado, madrugada dentro para entregar os seus trabalhos, para mandar aquele relatório, para ter aquela conversa difícil com alguém, para começar a dieta, não vamos falar desse assunto. Nós temos essa tendência de ser procrastinadores, algumas pessoas mais, outras menos. Eu quero dizer que eu admiro aqueles seres humanos iluminados que falam, vou fazer isso hoje, vão lá e fazem. É incrível, mas não é o meu caso. Mas eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história e como eu consegui driblar e vencer e controlar a procrastinação. E aí eu vou falar, é controlar, porque ela sempre vai estar ali querendo te dar um bote em algum momento da sua vida. Vamos lá, se você é aquela pessoa que sabe que tem obrigações a fazer e fica deixando para depois, nós precisamos controlar isso. Por quê? A procrastinação ela gera um nível de ansiedade muito grande, de estresse muito grande. Ela te coloca em risco, por exemplo, de passar uma vergonha de não conseguir entregar um trabalho no prazo, de ter um prejuízo no seu emprego, na sua faculdade, enfim, diante das pessoas. Então, e aí você sempre fica aquela sensação de que está devendo, sabe? Quando você acorda de manhã, abre o olho e você fala, eu tenho aquele negócio para entregar, você fica com a sensação que você é um eterno devedor. Então isso é péssimo para a sua saúde emocional, para a sua saúde mental e nós vamos controlar isso. Quem quer, coloca o dedo aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero te perguntar, o que você está procrastinando? Você precisa saber claramente quais são as coisas, né, quais são os aspectos da sua vida que estão sendo colocados de lado por algum motivo. Pode ser um trabalho, pode ser, enfim, uma conversa com alguém, pode ser reatar o relacionamento com aquela pessoa que você sabe que é importante, dar o primeiro passo. Então, primeira coisa que eu quero que você escreva e lembrando, se você ainda não fez o download do nosso PDF, tem várias atividades, tem várias listas que vão te ajudar a organizar e colocar em prática esse conteúdo que eu tô te dando. Aqui no link embaixo você clica e aí você vai cadastrar o seu e-mail, você vai receber aí um PDF com todos esses planilhas e essas coisas que vão te ajudar a colocar em prática esses conteúdos, beleza? Então, o que você está procrastinando? A primeira pergunta. A segunda pergunta que você precisa saber, por que você está procrastinando? Porque o procrastinador tem um motivo para procrastinar. Ele não sabe, às vezes, conscientemente, mas se você parar para pensar, você vai descobrir. Você pode procrastinar porque a tarefa ela é difícil. E aí, querendo evitar o desconforto de encontrar aquela dificuldade, você começa a enrolar. Ou então porque é uma tarefa que é chata, simplesmente é chato. Eu prefiro fazer uma coisa legal do que uma coisa chata. É um motivo também, você precisa ter consciência do motivo pelo qual você está enrolando. Então você colocar, porque é difícil, porque é chato, e isso vai te ajudar inclusive a resolver o problema, né? Terceira pergunta que você precisa honestamente responder. Qual é a vantagem de você começar a fazer hoje? Cara, é que eu vou poder no final de semana ter paz e poder curtir com os meus amigos e poder dormir até mais tarde, porque eu já vou ter feito a tarefa. Ou então a vantagem é que não vai ficar corrido, vai ficar mais bem feito, né? Porque quando você faz na correria, fica mal feito, né? Eu vou ter, enfim, quais as vantagens de você começar hoje? Por exemplo, eu tô falando de um trabalho, mas uma dieta. Ah, não, eu deixo para segunda-feira, eu deixo para o mês que vem. E se você começar hoje, qual é a vantagem? Pô, mês que vem eu já vou ter resultado da dieta que eu comecei hoje. Então você precisa escrever. Para quê? Isso aí tudo é no fator motivação. O seu psicológico vai sendo convencido de tudo isso. Então essas são as 3 primeiras perguntas essenciais. Só que só saber essas coisas não vai resolver. Porque o procrastinador, ele sabe que ele tem que fazer o que ele tem que fazer. Mas mesmo assim, ele enrola. Então agora vamos para as dicas práticas de como tirar tudo isso do papel e colocar em ação. Tá pronto? Vamos lá. Primeira coisa, você vai dividir a tarefa. E aí eu quero contar um pedacinho da minha história e como eu descobri que eu era uma procrastinadora crônica. Eu estava no período fazendo meu mestrado e eu tinha algumas tarefas para fazer. Eu tinha a dissertação, que é um trabalho, enfim, com uma complexidade alta, com muitas páginas para escrever, o mínimo acho que eram 130, se eu não me engano. E fora isso, tinha os artigos das disciplinas. Um belo dia, e o artigo assim, um artigo científico para você começar a construir, ele dá trabalho. Para você construir a ideia dele,
é uma coisa assim, é desgastante, você pensa aqui, pensa lá. Então eu tava me enrolando para começar a escrever esse artigo. E um dia eu fui lá, montei as coisas, botei os meus livros, o meu computador para começar a escrever esse artigo. Aí eu olho para a parede e penso, sabe o que seria bom? Um quadro branco. E eu ia escrever nesse quadro, ia super iluminar as minhas ideias. Gente, pronta para começar o artigo, eu larguei tudo. Peguei a chave do meu carro, fui no mercado, comprei o bendito do quadro branco, caneta, coisa para instalar na parede. Passei o dia todo entretido com essas coisas, fui lá, montei o quadro. Chegou no final do dia, o quadro estava montado, mas não tinha uma linha do meu artigo escrito. Isso é procrastinação. Por que eu estava enrolando? Porque era uma atividade que ia me dar trabalho, me ia colocar na minha zona de desconforto e eu estava procrastinando aquilo. E aí o que acontece? Qual foi a estratégia que eu utilizei para vencer não apenas nesse artigo especificamente, mas, por exemplo, na minha dissertação, que era uma tarefa grande, que era uma tarefa difícil, eram 130 páginas. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou escrever isso tudo? Como é que eu fiz? Primeira coisa, dividir as tarefas. Então, eu não vou pensar que são 130 páginas para escrever, eu vou pensar que são 4 páginas para escrever. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu dividi lá, calculei o prazo que eu tinha para entregar com a quantidade de folhas que eu tinha que escrever, de páginas que eu tinha que escrever e dividi. Então, todos os dias eu não tinha que pensar em 130 páginas, eu tinha que pensar em 4 páginas. Então, a minha meta diária, ao invés de ser uma meta longa de 130 páginas, minha meta todos os dias eram 4 páginas. E aí a sua tarefa no seu psicológico fica mais fácil, não fica uma tarefa tão pesada, tão difícil. Fica uma tarefa de 4 páginas, é viável, é possível fazer, entenderam? Segunda dica prática para você controlar a sua procrastinação. Consiga um fiscal. Arrume alguém para te fiscalizar. Anne, eu sou um adulto. Pois é, querido, mas nós somos procrastinadores, sabemos que nós precisamos de fiscais. Nesse mesmo período, nesse mesmo contexto que eu tô contando para vocês, o meu orientador da dissertação, ele era uma pessoa muito tranquila, não era aquela pessoa que ficava em cima, me cobrando, ele era muito, sabe, paz e amor. E eu falava, não, professor, eu vou te passar toda semana. Ele, não precisa, você me entrega lá no final. Eu falava, não, eu preciso de alguém para me fiscalizar. Então, já que ele não ia fazer isso, eu conversei com o Alex, meu marido, e falei, amor, todo dia eu quero que você me pergunte como está meu trabalho. Eu tenho uma meta de 4 páginas por dia. Todo dia quando chegar em casa eu quero que você me pergunte, e aí, amor, fez as suas páginas de hoje? E ele fazia, todos os dias. E aí, porque qual que é o grande segredo? Qual que é onde muda a chavinha? O procrastinador, na hora que chega no prazo final, aí ele liga a chave modo ação e ele sai loucamente fazendo. Se você divide as tarefas, que foi o passo 1, e se você coloca um fiscal, todo dia é o prazo final, entenderam? E aí você permanece em movimento, não deixa para entrar em ação quando estiver faltando um dia para o prazo final. Todo dia tem um prazo final. E um prazo final viável, né? Então, essa é a segunda dica. A terceira dica, espalhe lembretes no seu celular, na sua casa, no espelho do banheiro, na geladeira. Se você é uma pessoa que visita muita geladeira, já coloca lá. E aí, como é que tá o prazo? Como é que tá o relatório? E a dieta, vai bem? Aí a pessoa fala, comi dieta. Então, todo dia você vai arrumar uma forma de se lembrar daquele propósito que você tinha, daquela obrigação que você tem que cumprir, do prazo que você tem que cumprir, etc. E quarto, você precisa eliminar as distrações da sua vida. Porque o procrastinador, gente, o universo conspira. Vou falar a verdade para vocês. Você tá lá determinado a fazer o seu trabalho do dia. De repente, chega mensagem no seu WhatsApp. Ou chega um e-mail na sua caixa de e-mail. E eu falo que não é possível, que parece que é Satanás que atenta. Não tem lógico um negócio desse. É aquela viagem, é uma promoção daquela viagem que você está sonhando há 3 anos. E chega quando o e-mail falando que está em promoção, na hora que você senta para fazer o que você tem que fazer. Aí o que você faz? Clica no e-mail, já era. Perdemos o soldado nessa altura do campeonato. Você clica no e-mail e começa a olhar, aí você fala, ai, deixa eu ver como é que é. Aí você entra no Google Maps, aí você vai ver lá a costa do litoral brasileiro todinho. Já era, nunca mais a gente vai ver você fazendo o que você tinha que fazer. Então, às vezes, nós precisamos ser radicais. Se você quer fazer o que você precisa fazer, você precisa se comprometer com isso. Nem que seja desligar o seu celular, nem que seja sair das redes sociais, nem que seja fazer como eu fiz. Eu tinha um celular, um smartphone que tinha todos os aplicativos, tinha Instagram e tudo, e eu tinha um celular Tabajara, que só mandava uma mensagem de texto e ligava. Quando eu saía para trabalhar, para fazer as minhas coisas, eu saía com o celular Tabajara, deixava o smartphone em casa, porque eu não tinha maturidade de lidar com todas aquelas distrações. Então, quem não tem maturidade para lidar com as distrações, corta elas.
Simples assim. Você quer melhorar? Você quer evoluir? Você quer mudar de vida? Se comprometa e elimine as distrações. Inclusive, já vou me despedir aqui para você desligar esse vídeo e fazer o que você tem que fazer. Beijo, curte, se inscreve, assina o e-mail e a gente se vê no próximo.